Bem-vindos a mais um Nervos Entrevista, que nesta quinta edição tem como destaque o documentário nacional Histórias que o Nosso Cinema Não Contava. Mas a diretora Fernanda Pessoa conta tudo sobre o processo de produção, pesquisa e montagem do filme com esta que vos fala, Nayara Renault. O longa utiliza apenas as imagens e sons dos filmes do auge da pornochanchada nos anos 70 para contar a história do Brasil nesta década, do milagre econômico à crise do petróleo, passando pelas mazelas da ditadura e os preconceitos da sociedade da época. A cineasta conversa sobre a dificuldade em encontrar as cópias dessas obras, o subtexto entre o erotismo e o preconceito que o gênero carrega, além de falar um pouco do seu próximo trabalho. Como que era a sua relação com a pornochanchada antes do filme? Que assim, eu sei que você chegou a fazer, acho que uma videoinstalação no MIS, então, mas foi no processo. Foi no processo, isso. Então, mas como que era a sua relação, às vezes, antes, assim, de conceber a ideia do filme? Tá. A minha relação com a pornochanchada, na verdade, vem de antes do filme, né? Porque eu comecei a conhecer esses filmes em 2010, quando eu tava no meu último ano de faculdade na FAP, e eu trabalhava na Filmoteca da FAP. E eu trabalhava catalogando as fotografias do cinema brasileiro, e grande parte dessas fotografias eram desses filmes, né? Porque grande parte desse catálogo é do Máximo Barro, que foi montador desses filmes e tal. Então eu comecei a conhecer esses filmes antes de qualquer coisa, antes de nem pensar em fazer um projeto com eles. E tinha um conhecimento muito empírico mesmo, assim, desses filmes, né? De assistir, de procurar a ficha técnica pra, tipo, poder saber quem era aquela pessoa na foto, quem tinha sido o cara que tinha feito o som, que tava segurando o boom na foto e tal. E aí, assisti muitos filmes, que eu acho que não é uma coisa muito comum, porque quando você estuda cinema é um momento que você passa meio por cima, né? A gente não fala muito sobre isso. Eu lembro que eu assisti um filme, assisti o Como é Boa Nossa Empregada na aula de cinema história de cinema brasileiro, e só. E não sabia mais nada. Nunca tinha ouvido falar de Jean Garredo, de Fraga, nem de Davi Cardoso. Davi Cardoso também fui conhecer a partir daí. Então eu assistia muito esses filmes e sentia que tinha alguma coisa ali que a gente não estava entendendo, sabe? Alguns filmes me provocaram essa curiosidade de entender melhor o que foi essa produção dos anos 70. E aí eu só fui realmente começar a olhar eles com esse olhar histórico em 2012, que foi quando eu tive a ideia de fazer o Histórias. E aí eu comecei realmente a rever os filmes com esse olhar histórico, fichar eles e pesquisar mais sobre eles, o modo de produção, ir atrás de quem realmente eram essas pessoas. E aí a instalação que eu fiz foi em 2016, que foi um desdobramento do processo do filme. Eu já estava quase 4 anos fazendo o filme, não sabendo se o filme ia acontecer, porque a gente só foi ter dinheiro muito depois e foi um processo muito longo, muito difícil. E eu sentia que a questão da censura aos filmes de pornochanchada não entraria no filme, porque os filmes não falam sobre isso, né? Eles não autorreferenciam a censura. E eu tinha feito uma pesquisa muito grande sobre a censura, tinha pesquisado no Arquivo Nacional, e era muito interessante, assim, eu achei os documentos da censura realmente uma coisa muito preciosa, assim, sabe? Dá pra realmente entender como funcionava a cabeça dos censores. E aí eu fiz essa instalação como um desdobramento, né? Uma coisa que não entrava no filme e que foi mais imediata, eu consegui fazer mais rápido, então acabou saindo antes do filme. E já desde essa concepção, você imaginava em fazer essa estrutura, digamos, mais ensaística só com o material e com a montagem construir a sua narrativa sem depoimento, sem... Quando eu comecei a fazer o filme, quando eu tive a ideia de fazer o filme, eu pensei que talvez pudesse ser uma videoarte, pensei que pudesse ser 3 curtas, 3 médias, ou 3 vídeos instalativos. Eu não sabia muito bem no que isso ia dar. Mas eu sempre soube que eu não queria fazer nenhum filme de homenagem, de falar com as pessoas e, né, resgatar isso dessa forma, nem fazer uma coisa muito didática que contasse a história, pornochanchada era isso, como foi. Eu queria mesmo, a ideia sempre foi que os filmes contassem essa história, os próprios filmes contassem por si só. Aí quando a gente começou a fazer o filme, a gente achou que talvez, o que a gente não sabia era se ia precisar de uma voz off, por exemplo, que talvez fosse levando o filme, ou se a gente fosse precisar de cartelas, por exemplo. O começo do filme tem cartelas, no prólogo, né, até a gente chegar nos anos 70 tem algumas cartelas, que
marcam alguns momentos-chave ali, e depois que chega nos anos 70 não tem mais cartela, né? E é uma coisa que durante um tempo tinha cartela no filme inteiro, pra ir falando sobre... pontuando os temas que a gente estava levantando. Só que a gente percebeu que não precisava. Quanto mais a gente mostrava pra amigos e recebia feedbacks, as pessoas falavam, não, tá muito claro, tipo, essa cartela é totalmente desnecessária. A transição entre assuntos e tal, e aí a gente foi tirando até só deixar no prólogo mesmo. Sim. E esse processo de pesquisa, assim, você deixa numa das poucas cartelas que tem lá no final falando da dificuldade. Então, como que foi essa dificuldade de conseguir material? Conseguir o material foi uma das partes mais difíceis mesmo, porque a parte da montagem foi super legal, foi divertido, assim, uma vez que a gente chegou, descobriu que dava pra contar essa história, foi uma brincadeira de quebra-cabeça, de realmente conseguir construir. E até achar os detentores foi mais ou menos fácil. Teve um ou outro que a gente teve mais problema pra achar. Mas a questão é que muitos desses filmes, nem os diretores e produtores sabem onde estão, né? A gente... Ou eles só têm uma cópia de um DVD já comprimido, né? Eles não têm o arquivo aberto. O próprio Carlo Mossi, ele mandou pra gente 4 filmes e ele só tinha os DVDs fechados do filme. A gente teve que ripar o DVD fechado, porque foi assim que o Canal Brasil mandou pra ele. E ele não tinha acesso, né? Sim. Então, aí outros a gente conseguiu as betas pra fazer. Teve uns que a gente não conseguiu. Teve um que a gente usa um filme, a gente usa uma cópia do YouTube, baixada do YouTube, porque foi a única cópia que a gente conseguiu achar. Na Cinemateca chegou a gente procura na Cinemateca daqui de São Paulo, do Rio, com pesquisadores individuais, a gente pesquisou em todos os lugares possíveis, com esses aficionados, né? Porque tem muita gente que coleciona e tal, e a gente não conseguiu achar. A gente achou essa cópia que foi alguém ripou de um VHS, parece, assim, porque tem essa textura de VHS, mas a gente não conseguiu achar. E aqui na Cinemateca de São Paulo, na verdade, foi muito difícil, né? Porque a Cinemateca de São Paulo tá numa crise brutal. Grande parte do processo do filme, ela já estava em crise, ainda tá em crise, né? Então era muito difícil. Tudo que a gente precisava da Cinemateca de São Paulo demorava muito. Os filmes do Davi Cardoso, que a gente sabia que estavam lá, a gente demorou, 8 meses pra conseguir pegar as betas, pra conseguir digitalizar. Então, esse processo foi muito difícil, assim, e de descobrir que tem filmes que realmente só tem essas cópias péssimas que estão no YouTube, sabe? Ou nem isso, né? Pelo menos tem um registro, né? Completo. Alguns ainda tem registro, tem uns que não tem, né? Tem uns que parece que sumiram pra sempre. Mas eu acho que a gente tinha que tentar fazer um trabalho de ter cópias boas, né? O Aventuras Amorosas de um Padeiro é um filme que a gente usou um DVD, mas na Cinemateca do Rio tem uma cópia 35mm maravilhosa, linda, em perfeitas condições. Só que a gente não tinha dinheiro pra fazer o transfer, né? Então, a gente não fez. A gente usou o DVD. Tem uma grande diferença de texturas no filme, de qualidades, né? Tem as que têm melhor qualidade são as que a gente fez de beta. A gente pegou as betas e digitalizou. Mas de vez em quando tem uns que a qualidade tá muito ruim, parece que tá meio desfocado. E aí isso foi uma escolha também, né? A gente decidiu deixar, mesmo os filmes muito ruins, a gente decidiu deixar, porque isso também fala sobre a preservação da nossa memória do cinema, né? Exato. E de como essa fase talvez seja relegada. Exato. E nessa pesquisa, assim, teve alguma coisa, fora o que você já conhecia antes, já dessa época na faculdade, assim, que te surpreendeu, se debruçando todos esses filmes, assim, que você já tinha despertado essa ideia de que tem algo a mais aqui, mas que na hora da pesquisa que você debruçou... Eu acho que na pesquisa eu descobri muita coisa, porque quando eu tive a ideia, na verdade, eu comecei com uma noção muito superficial do que eram esses filmes e um preconceito muito grande com esses filmes também, né? Eu achava que eu ia fazer uma coisa super crítica, assim, na verdade, que eu não ia achar nada de bom nesses filmes e que eu ia, na verdade, fazer uma coisa, assim, apenas criticando. E aí eu lembro que eu comecei a ler os textos da Andréia Ormond no blog dela, mandei um e-mail pra ela e mandei o projeto que eu tinha. E no meu projeto eu citava o Avelar, que é um cara que foi muito crítico às pornochanchadas. E aí a Andréia falou, eu sou totalmente contra o que o Avelar faz. Adoro ele, mas eu tô totalmente... não concordo em nada com ele sobre isso. Me mandou uns textos pra ler. E acho que foi a partir desses textos que eu comecei a ter uma visão um pouco mais justa, assim, pra esses filmes.
Porque o que eu descobri no fim é que esses filmes são vários filmes. A gente chama de pornô chanchada, é uma variedade enorme de filmes. Vários filmes que não tem nada nem de chanchada, nem de pornô, nem de erótico quase, sabe? Estão ali no meio e tem vários filmes muito bons no meio esse emaranhado de coisas que a gente chama de pornô chanchada. Mas uma das coisas que eu não sabia que ia ser um tema do filme, porque eu não determinei os temas antes. Eu deixei os filmes me determinarem os temas que iam estar no filme. E, por exemplo, o Milagre Econômico, que é um tema enorme, assim, que pra mim é um dos temas principais do filme, tá lá muito bem representado, essa ideologia do Milagre Econômico. Eu não tinha a menor ideia de que isso ia ser um tema, né? Pra mim foi uma grande surpresa quando eu vi que o Milagre Econômico era um dos meus temas principais. E aí várias outras coisas que eu fui descobrindo, subgêneros da porno chanchada, né? Essas coisinhas, assim, esses detalhes que... Não, e até tem um filme específico que trata da tortura, assim, de um modo bem claro, que você percebe muito bem a crítica, e nos outros, sim, digamos que é mais um subtexto mesmo, né? Mas é surpreendente isso. Justamente sobre isso, assim, o filme estreou em Tiradentes no ano passado, aí tá vindo em festivais, e como tem sido a resposta do público, justamente, assim, de se surpreender com a pornô chanchada, como tem sido isso? Tem sido bem engraçado, assim, esse momento do encontro com o público. Por enquanto é um público mais especializado, né? Então, vamos ver agora como vai ser com o público mesmo, assim. Mas tem sido muito legal. O filme rodou bem, assim, aqui no Brasil. Foi pra vários lugares, festivais legais. Tem tido uma resposta muito boa. Muita gente que assistia aos filmes na época e me fala: eu não via nada disso. Eu ia lá pra ver Mulher Pelada e agora tô vendo que tem alguma coisa. Sim. E a geração mais nova que nem sabia, né? Assim, tem gente de 19, 20 anos que nem sabia que existia pornô chanchada e tá descobrindo agora que isso foi um momento do cinema. E aí o filme foi pra festivais fora, né, do Brasil, que também foi muito engraçado, assim, ver outros países reagindo a isso. Em Portugal, no Doc Lisboa, eu descobri que depois que acabou a ditadura do Salazar em Portugal, eles começaram a importar pornô chanchada, porque eles não conseguiam produzir, né, não tinha uma produção de cinema, não tinha nem como produzir filmes eróticos, e eles assistiam pornô chanchada. Então eu fui descobrindo essas coisas que eu também não sabia, porque eu não fui um público da pornô chanchada, né? Eu nasci depois que já tinha acabado, teoricamente tinha acabado a ditadura, em 86, né? Eu não vivi esse momento, então foi legal ver essas pessoas redescobrindo os filmes também. E até nessa sua escolha, assim, do recorte de pegar só os anos 70, que vai do Milagre Econômico até a crise do petróleo, a abertura você fala um pouco, mas você não segue, não vai até as diretas já. Porque seria porque aquela fase, assim, que a pornô chanchada vai para um sexo mais explícito no início dos anos 90, não te dava esse material? Eu decidi fazer esse recorte dos anos 70 porque é a época de ouro da pornô chanchada, né? Quando, se você for ver as listas da Ancine, 7 de cada 10 filmes são pornô chanchadas, né? Dos filmes da lista de maiores bilheterias. E os anos 70 também são o momento mais duro da ditadura, né? É o momento em que a gente tem tanto o Milagre Econômico quanto os anos de chumbo. É um momento também mais forte. E quando a pornô chanchada em 82, 83 vira sexo explícito, daí eu já acho que muda muito, já não é o mesmo gênero. Então eu decidi fazer esse recorte pra tentar falar mesmo da década da pornô chanchada. Sim, sim. Pelo seu recorte também você percebe que só tem cineastas, homens, brancos, não periféricos e tudo mais. E na sua pesquisa você conseguiu encontrar se havia alguma mulher diretora dessa época? Então, no meu filme, na verdade, não tem só homens brancos. Tem o Valdir Onofre, que dirigiu Aventuras Amorosas de um Padeiro, que é um dos primeiros longa-metragens dirigidos por um homem negro, né? Que é um filme de 75 e é um filme maravilhoso. Assim, é bom, sabe? É um filme que eu posso recomendar, que é o que eu achei a cópia em 35mm na Cinemateca. E a gente fez uma sessão dupla no Cine BH, que é um festival de Minas. A gente passou o meu filme e depois passou essa cópia 35 no cinema e foi sensacional. O filho do Valdir tava lá, foi muito legal. E esse é um filme realmente muito bom. O Valdir, ele é ator também, então ele também atua no filme. E é um filme, assim, tem uma personagem que casa virgem, ela é uma carioca suburbana, casou virgem, descobre que não é nada disso que ela quer. Aí ela tem um caso com o Pereio, que é um português, fala não, e daí ela vai ter um caso com o Saul, que é um artista, e ele é um homem negro. E tem toda essa questão do racismo também aí. E aí ela engravida e ela quer abortar.
e nenhum homem ao redor dela quer que ela aborte, e ela tá lá tentando resolver isso. Então é um filme que é um dos filmes mais progressistas, assim, sim, né, nesse sentido. E é um filme, é o único longa que o Valdir Onofre dirigiu, então ele é quase uma exceção aí no meio. E aí tem uma diretora que os filmes dela poderiam... Tem gente que coloca ela nesse meio, assim, nesses filmes de porno chanchada, que é a Teresa Trautmann, que dirigiu Os Homens que Eu Tive. Que daí é quase uma visão do outro lado, assim, né? Ao invés de ser aquela típica história do homem garanhão que transa com várias meninas, é ela contando dos homens que ela teve na vida dela. Mas são casos raros, né? A maioria realmente eram homens que dirigiam. E além dessa mudança narrativa, tem alguma mudança também até no modo como ela expõe os corpos também? Tem. É um filme, sim, ele é bem menos... Os corpos femininos são bem menos erotizados, sim, assim, com certeza. Bacana. E aí, justamente nessa questão, pensando que o cinema ainda continua, assim, muito machista, apesar dos avanços, sim, tá? Com certeza. Como que você vê essa visão, assim, dos cineastas atuais, continuando com a visão masculina, o olhar masculino sobre a mulher, assim, como musa e tal? Eu tenho falado muito isso, né? Muita gente fala que a porno chanchada é machista, e é muito fácil identificar o machismo nela, né? Porque é um machismo muito escancarado, muito explícito, né? O erótico é mais fácil a gente reconhecer. Só que em todos os movimentos do cinema brasileiro, se a gente for ver, até agora, são sempre os cineastas homens que filmam as mulheres, né? Pouquíssimas diretoras mulheres que são conhecidas nesses movimentos. Quando as mulheres não são as musas eróticas, elas são as musas românticas, né? Então... Eu acho que agora a gente tem mais cineastas mulheres, a gente tem mais cineastas atrás das câmeras, e por isso acho que a representatividade feminina tá bem melhor, mas sinto que ainda é uma questão, um campo que a gente tem que ganhar, assim, acho que principalmente na ficção, né? Acho que no documentário as mulheres estão cada vez mais fortes e têm feito filmes muito relevantes, mas acho que na ficção a gente ainda tem que ir atrás. Ganhar espaço. Apesar de terem muitas cineastas agora de ficção também, mulheres com filmes incríveis e personagens femininas muito fortes, né? Sim. E apesar de todo esse processo longo do Histórias, já tem em vista algum próximo projeto? Eu tô editando já meu próximo filme, na verdade, que não tem nada a ver com porno chanchada. É engraçado que as pessoas ficam me pedindo muito, assim, o que você vai fazer agora com a porno chanchada? Eu, tipo, nada. Eu tô há 7 anos já lidando com porno chanchada, eu não quero mais. Eu tô editando meu próximo filme, que eu filmei ele em 2016, então antes até de eu terminar o Histórias, e chama Zona Árida. É um documentário também, mas é um projeto bem mais pessoal. É sobre quando eu tinha 15 anos e eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, como várias pessoas, classe média alta aqui no Brasil. E eu fui morar numa cidade que chama Mesa, no Arizona. E aí fiquei 1 ano lá, vivi esse ano pós 11 de setembro lá. 2 semanas depois que eu cheguei rolaram os atentados, então eu vivi bem esse ano, assim. Tive um ano bem conturbado, voltei, nunca mais pensei sobre isso. Falei, não quero mais pensar sobre isso. E aí, em 2014, essa cidade onde eu morei foi eleita a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. E aí eu falei, acho que eu quero voltar. Agora eu quero voltar. E aí eu voltei pra lá em setembro de 2016. Ou seja, 2 meses antes do Trump ganhar as eleições. Eu voltei lá para reencontrar as pessoas que fizeram parte da minha vida e tentar entender o que significa ter 15 anos na cidade mais conservadora. Ser uma brasileira com 15 anos nessa cidade tão conservadora. Então você ainda pega um pouco do processo eleitoral de acompanhar? Pego o momento pré-eleições, exatamente. E esse bate-papo não terminou sem que Fernanda desse a sua dica para o público no Conexões Nervosas, falando de uma obra que se relaciona de alguma maneira com seu documentário Histórias que o Nosso Cinema Não Contava. Tem alguns, assim, que acho que me inspiraram e que tem a ver. Um que eu poderia citar, talvez, seria o Histoire do Cinema, do Godard.
que é aquela série dele pra televisão, que acho que tem umas 8 horas, e que ele tenta contar a história do século XX através do próprio cinema, né? É um filme que a montagem é bem diferente do Histórias, né? Ela é toda cheia de fade-ins e crossfades e várias coisas mirabolantes, bem ao gosto do final dos anos 90. Mas eu acho muito interessante como ele tenta contar essa história através do próprio cinema. E foi um filme que eu assisti muitas vezes e que me intriga muito. Então acho que talvez poderia ser esse. Obrigada, viu? Obrigada a você. E assim chega ao fim o nosso Nervos Entrevista de número 5. O documentário Histórias que o Nosso Cinema Não Contava estreia no circuito comercial nesta quinta, 23 de agosto. E você pode conferir mais sobre a história do cinema brasileiro indo lá ver o filme, como também conhecer um pouco mais do cenário atual com os nossos outros podcasts repletos de entrevistas de mais lançamentos nacionais. Dá para ouvir tanto no SoundCloud quanto no Google Podcasts. Obrigada pela audiência e até a próxima!